Vamos dar início àquela velha e boa polêmica, né? O que é melhor, você viver de aluguel e investir parte do dinheiro ou você fazer um financiamento de um imóvel? Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida e a grande maioria acha que o financiamento é sempre o melhor caminho. Mas hoje eu estou aqui para te mostrar que nem sempre essa é a melhor opção. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que é melhor, você viver de aluguel ou fazer um financiamento da casa. Da onde que eu tirei isso? Tirei da seguinte maneira. Tava eu lá no Instagram, tranquilo, se você não me segue, já me segue lá. E teve um seguidor que me mandou, Felipe, tô com uma situação aqui, eu vivo de aluguel, pago tanto de aluguel por mês, tá? E a dona da casa resolveu me ofertar para eu comprar esse imóvel aqui, só que eu não tenho a grana, então eu fui atrás de fazer uma simulação de um financiamento. E eu queria que você me ajudasse para ver o que é melhor, continuo pagando aluguel ou faço financiamento e compro a casa. Então hoje a gente vai fazer um exemplo real dessa situação e fazer alguns cálculos para ver o que funciona mais, tá? Para esse tipo de situação. Bom, sem enrolação, já deixa o like aí, se inscreve no canal, não se esqueça disso, tá? Ativa o sininho também para você sempre ser notificado quando chegar um vídeo, pô, me ajuda aí. E já faz o seguinte, ó, já manda para alguém que também sempre teve essa dúvida, que viu em algum lugar, porque eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar alguém falando assim, ó, vive de aluguel, tá? Não compra casa não entra em financiamento e você sempre ficou em dúvida, será que vale a pena ou não? Então hoje eu vou esclarecer para você, então já compartilha com alguém isso aqui, não deixe para depois, hein? Antes da gente prosseguir, presta bem atenção numa coisa aqui, ó. Eu não estou falando de todos os casos de financiamento ao aluguel, tá? Nós estamos falando aqui de um caso específico, então exatamente nessa situação, se você já paga aluguel e você precisa escolher entre continuar pagando aluguel ou fazer o financiamento da casa, tá? E também no ponto de que você não tem o dinheiro para comprar a casa à vista, tá? Então coloca bem isso na sua cabeça, porque é uma situação bem específica para a gente não ficar, né, confundindo aqui e tudo mais. A gente vai ver os dados certinho, eu vou passando para vocês e a gente vai fazer esse cálculo junto. Também vale ressaltar que a gente tem muitas variáveis nesse cálculo, então eu fiz uma pesquisa aqui, a gente vai fazer com os dados um pouco mais realistas, tá? Mas não vai ser uma conta exata, é só para a gente ter uma boa noção. Vamos para a situação então, ó, presta atenção. A situação que me passou foi que hoje ele paga um aluguel aí de R$ 1.000, né, em determinada casa. E aí, tá ali pagando aluguel, na verdade ele paga até 1.115, porque tem R$ 115 aí, né, de IPTU, mas vamos considerar que ele comprando a casa ou continuando alugado, ele tem que pagar o IPTU de qualquer jeito. Então o aluguel dele é R$ 1.000, tá? E a dona da casa ofereceu para ele comprar essa casa por R$ 350 mil. Então essas são as informações que a gente tem. Ele paga R$ 1.000 de aluguel e ele tem, né, uma casa ali que ela está querendo vender por R$ 350 mil. Bom, nesse caso aqui, o que ele fez? Vou fazer uma simulação de financiamento ali pela Caixa Econômica, né, Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Eu nem sei se é mais Minha Casa Minha Vida, mas enfim, financiamento habitacional para ver quanto que seria eu financiar esses R$ 350 mil, né? E aí vai aparecer para vocês na tela que ele fez a simulação, pô, a Caixa não consegue financiar 100% do valor do imóvel, então dos R$ 350 mil, só financiou 80% disso, né, que seria 280, e ele teria que pagar, dar de entrada os outros R$ 70 mil, tá? Então essa é a base do financiamento, eu preciso dar 70 mil de entrada, e aí eu financio os outros 280, e ele fez aqui num prazo máximo de 420 meses, tá? É bem importante ressaltar isso daqui. Nesse cenário aqui, ele tem, né, uma taxa aí de juros efetivos de 8,95, mas não é o custo total, vale lembrar sempre que a Caixa acaba embutindo uma coisa ou outra aqui, um seguro e tudo mais, então eu arredondei aqui para a gente fazer uma conta a 9% ao ano, né, de custo total desse financiamento. Começa pagando aí R$ 2.754,51 aí de primeira parcela, né? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. E ele acaba pagando lá 696. Então a gente fez a simulação pelo aquele sistema SAC, né, que as parcelas vão diminuindo com o tempo. Então, só para a gente ter uma noção que essa vai ser a comparação que a gente vai fazer. Eu pego, né, o meu financiamento, vejo quanto que eu iria pagar e comparo se eu continuasse pagando aluguel. Talvez nesse momento agora você fale assim, mas qual que é a lógica de eu só pagar aluguel, sendo que esse dinheiro nunca vai voltar para mim, né? E, em outro lado, eu pago um financiamento que, por mais que eu pague os juros, eu estou pagando algo que vai ser meu futuramente ou que é meu. Qual que é a lógica? A lógica eu vou te explicar agora. Porque nesse exemplo em si, tá? Lembre-se bem, é nesse exemplo. Não significa que o que eu vou falar aqui vai servir para qualquer situação. Nesse exemplo, ele tem uma vantagem porque no começo do financiamento, tá? Em muitos meses a gente já vai ver, o valor que ele paga de aluguel é bem menor do que ele pagaria de parcela. Então aqui qual que é a lógica? Em vez de eu pagar a parcela, eu continuo pagando aluguel
E essa diferença entre a parcela e o financiamento, né, ou, perdão, a parcela e o aluguel, essa diferença, o que vai sobrar para mim, entre aspas, eu vou investir, tá? Aqui que tá a diferença, entendeu? Então, eu investindo essa diferença aqui, quanto que chega no final? Lá, o que é melhor? Será que eu vou chegar com um investimento, um patrimônio em investimento maior do que a casa e assim por diante? Então, é aqui que começa a surgir uma lógica. Se você for parar para ver outras coisas, a minha parcela é menor que o aluguel, aí é uma outra história. Cada caso tem, né, um cálculo para se fazer uma análise. Mas aqui a gente tem uma boa estimativa porque o aluguel é bem abaixo do valor da parcela, então a gente consegue fazer esse cálculo. Outro detalhe importante é que a gente vai considerar aqui que ele tem esses 70 mil reais para pagar essa entrada, porque eu sei que existem algumas formas, mesmo que a pessoa não tenha todo esse dinheiro, ela dá um jeito de parcelar essa entrada e tudo mais, mas não teria como ficar supondo hipótese. No caso aqui, ele tem os 70 mil para pagar, né, para dar de entrada, então a gente vai considerar que ele teria os 70 mil, dá de entrada e depois começa a pagar as parcelas, tá? E comparar isso se fosse investindo a diferença das parcelas aí, beleza? E aqui eu nem vou colocar na ponta do lápis outros custos que podem ter aí, né, com a aquisição, formalização de contrato e tudo mais. Vamos deixar um pouco de lado, vamos falar só de números reais. Essa é a simulação que a gente tem e agora a gente vai comparar se a gente, né, fosse fazer isso de certa forma, investir na diferença do aluguel. Bom, eu tenho aqui uma planilha, tá? Pra gente dar uma olhadinha, que eu tenho o seguinte. Então vamos resumir as informações. Eu tenho o valor do imóvel 350 mil reais, eu vou dar 70 mil de entrada e vou financiar 280. Então em 420 meses, que é 35 anos. Eu vou colocar uma taxa de juros aí 9%, que é como a gente viu na simulação ali, né? E, bom, vamos calcular isso daqui, vamos lá. Nesse cenário aqui, o que a gente tem? A gente vai ter, né, 420 meses, vocês estão vendo aí que a parcela ela vai diminuindo, então começa 2.700 e pouquinho aqui, e ela vai diminuindo, né, até chegar lá embaixo a 600 e pouquinho, né, que é a última parcela. Nesse cenário, o que a gente tem aqui para vocês entenderem? A gente tem que, de parcela, você paga 709 mil reais, tá? E 336, mais os 70 mil reais de entrada. Então você paga aí 780 mil reais, mais ou menos, só para ficar mais claro para vocês. Num imóvel que vale 350 hoje. Só que a gente sabe que esse imóvel ele vai valorizando com o tempo. Isso é fato, tá? Eu não sei quanto exatamente que ele vai valorizar. Então eu não posso só falar assim, vou pagar 780 num imóvel que vale 350, vou pagar mais que o dobro do imóvel. Isso é fato, que você vai pagar porque tem os juros. Uma coisa que tem que ficar clara é que depois de 35 anos, o valor da casa vai ser superior a mesmo aquilo que você pagou com juros, tá? Isso é um fato. E para ficar um pouco mais, né, metrificado, o que a gente tem aqui? A gente tem, eu calculei também a valorização desse imóvel, porque não adianta eu ficar comparando, que eu falei para vocês, 780 com 350, que não vai valer. Então, eu fui atrás de algumas pesquisas, tá? Inclusive, né, fiz até uma pesquisa bem aprofundada, né? E tem aqui para vocês, vou mostrar, ó, o índice FIPZAP, que é um índice que calcula, né, a valorização desses imóveis. É lógico que pega uma média geral, pega anúncios de apartamentos, de casas e tudo mais, mas é um índice mais confiável aqui, que a gente tem desde 79 até junho de 2015, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Perceba que a gente passou um bom tempo tendo uma correção muito grande, uma valorização muito grande de imóveis até ali em 94, 93, um pouco antes do plano real. E depois a gente tem uma valorização um pouco menor. Só que esse gráfico aqui, né, ele não foi feita a correção da inflação. Então foi feito um estudo que ele estaria um pouco defasado. Depois a gente tem um outro gráfico aqui que tem a correção, né, vê a valorização dos imóveis corrigido pelo IPCA. E aí começa a ficar um pouco mais dentro da nossa realidade. E o resultado disso é que nos últimos 35 anos, tá? Nos últimos 35 anos, pegando aí, né, desde 79 a 2015, é o último dado oficial que a gente tem, que os imóveis valorizaram na média 1,23% ao ano, corrigido pela inflação, tá? Não surta aí, porque eu sei que muitos outros valorizou muito mais, outros não, tem não correção da inflação e etc. Então, é muito particular, tá, galera? Pode ser que uma região se valorize muito mais que a outra e tudo mais. Eu não vou usar esse dado aqui porque eu achei, né, por questão de prudência, eu vou usar uma valorização um pouco maior. Também achei um outro, né, histórico que mostra nos últimos 10 anos, a gente teve uma valorização média de 8,4, tá? De 2009 até 2019. Só que vocês percebem também que é muito, o mercado imobiliário às vezes é muito de ciclo, vai pegar um momento que vai valorizar bem, vai ter outros momentos que não vai valorizar e assim por diante, tá? O que eu fiz aqui? Para efeito de comparação, eu mais que dobrei aquela correção média dos últimos 35, que é 1,23, eu considerei 3% ao ano, tá? Então, se a gente pegasse um imóvel que vale 350 mil reais hoje e corrigisse ele 3% ao ano,
o que aconteceria? Daqui 35 anos, esse mesmo imóvel, ele valeria R$984 mil, tá? Então é um imóvel que você paga 350, na verdade, né, ou melhor dizendo, ele vale 350, você paga 780 no financiamento e ele vale no final 984. Pode ser mais, pode ser menos que isso, vai depender da região, tá? A gente usou 3% aqui, se eu usasse uma porcentagem maior ele valorizaria mais, aí vai depender muito da região, mas pensando que é um ponto, que é uma casa residencial, galera, não é um terreno que vai ter uma supervalorização, já é uma cidade ali construída, né? Esse caso específico não é um ponto de um loteamento novo que pode valorizar mais, então tem muitas circunstâncias aqui, a gente está pensando num padrão de uma casa dentro de um bairro já, né, estabelecido e tudo mais. Então é isso aqui que a gente tem um resumo. Eu tenho 350 mil reais o valor da casa, eu pago 70 mil de entrada mais 709 de parcela, pago no total aí quase 780, e no final de 35 anos eu vou ter 984 mil de patrimônio, que é a casa. Estou desconsiderando outros gastos que você pode ter aqui, ou IPTU e tudo mais, tá? Então esse daqui é o financiamento. Por isso que nem sempre o financiamento é uma má escolha, porque teoricamente você paga uns juros a mais, e aí você chega lá na frente, o imóvel com certeza vai valer mais do que você pagou no total, ainda mais em 35 anos, tá? A menos que aconteça uma coisa muito pontual. Só que por contrapartida disso, a gente tem o outro lado. Então, se eu não fizesse isso e eu pegasse o seguinte, eu não ia ter que pagar 70 mil reais de entrada, então eu já tenho 70 mil reais, eu já vou investir esses 70 mil reais, beleza? E aí, mês a mês, o que vai acontecer? Eu vou pegar e o que vai sendo a diferença, porque se eu fosse pagar a parcela de qualquer jeito, eu ia pagar R$ 2.700. Se eu fosse topar pelo financiamento, a tendência, né, a lógica é que eu posso pagar R$ 2.700. Então, o que eu vou fazer? Eu pago 1.000 de aluguel e a diferença eu vou investindo mês a mês, tá? Então, eu tinha até colocado 1.115 aqui, mas eu vou colocar os R$1.000 porque o 115 é IPTU, e IPTU, você sendo dono da casa ou pagando aluguel, no caso dele aqui, ele pagaria o IPTU de qualquer jeito. Então, vamos lá. Eu começo pagando R$1.000 de aluguel, já vou investir 70 mil reais. E aí, mês a mês, agora eu vou calcular a diferença, ou seja, dos R$1.000 até os 2.700 de parcela, e vou investindo isso, tá? 2 pontos importantes. Eu usei 10% de retorno nos investimentos, que é uma taxa bem padrão que a gente costuma usar, tá? Bem média. E eu usei uma correção do aluguel, porque para vocês não virem aqui começar a me tiltar nos comentários que o aluguel é corrigido e tudo mais. Eu sei que o aluguel é corrigido, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz várias pesquisas, eu procurei pelo GPM, que é um índice que é muito, né, visto, estava dando em torno de 8 a 9% em GPM, mas nem todos os contratos são pelo GPM, alguns são pelo IPCA, nem todos os contratos são reajustados exatamente pelo índice, então fiz uma média e corrigindo o aluguel a 6% ao ano, tá? Então a gente vai começar com R$1.000, vou investir na diferença, e aí eu vou corrigindo esse aluguel, porque com certeza esse aluguel vai aumentando. Diferente do financiamento, que as parcelas vão diminuir. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem nos primeiros, né, pontos aqui, que eu começo a 70 mil investindo. No primeiro mês eu teria que pagar 2.706. Como eu tenho que pagar só 1.000 de aluguel, a diferença é 1.706, eu vou investindo. Então eu vou investindo toda essa diferença aqui, ó, entre o valor do aluguel e a parcela que eu teria que pagar lá. Eu vou investindo isso aqui. E vocês percebem que, tá? Conforme vai passando o tempo, essa diferença vai aumentando, porque a parcela do financiamento diminui e o aluguel vai aumentando aqui. Então essa diferença ela vai diminuindo, mas não tem problema, eu vou fazendo aqui, tá? Os meus investimentos. Então vocês veem aí, tá? Tem bastante número, mas eu quero que vocês foquem que aqui tá diminuindo, tá vendo? Mas essa aqui é a diferença. Então eu já vou acumulando um dinheiro ali, tá? Eu vou acumulando um dinheiro ali, enquanto, né, no outro lado eu só estaria pagando o financiamento. O que a gente tem de resumo isso? No final das contas, o que acontece? Acontece o seguinte, se você optasse por pagar o aluguel, mesmo o aluguel reajustando, tá, e você investisse a diferença, no final do período, você teria um saldo de investimentos de R$ 2.785.000, tá? Então, essa daqui é basicamente a nossa grande diferença, tá? É que eu tenho um patrimônio muito maior nesse caso do que eu teria um valor do imóvel. E aí você pensa assim, você tá ficando louco, isso não existe, né? Não tá muito confuso para mim e tal. Porque vocês podem ver na própria planilha que no final do período você acaba pagando 7.648 de aluguel. É um baita do aluguel, a gente tá falando 35 anos depois, né? É um baita do aluguel, né? E você fala assim, caramba, Felipe, não faz sentido isso, porque, né, se eu tô até vendo um total aí que eu pago 1.373.000 de aluguel, não faz o menor sentido disso.
mas eu vou te explicar que vai fazer o sentido para você, tá? Por quê? Porque pensa o seguinte, eu quero que vocês entendam isso daqui, ó, tá? O aluguel vai aumentando? Vai. Mas aqui a gente tem uma linha d'água, vou frisar essa linha para vocês entenderem. O que acontece aqui? Depois de 144 meses, só depois de 144 meses, que é um pouco mais do que 10 anos, né? O que acontece aqui? Só depois disso que o aluguel passa a ficar mais caro do que a parcela do financiamento. Só depois de mais de 10 anos. Então, até lá, você já teria um patrimônio de R$509 mil investidos. E é aqui que está a sacada, porque depois de 10 anos e pouquinho, aí vai se inverter. Aí o aluguel vai ficar mais caro do que a parcela do financiamento. Só que o dinheiro que você já tem investido, só com o rendimento dele, ele é suficiente para pagar essa diferença e ainda sobrar. Então, por mais que aqui na planilha a gente vê que depois desse período aqui, ó, começa a ficar negativo, né, a diferença, ou seja, o que está calculando? Está calculando que isso aqui vai sair do meu bolso, mas esse valor negativo eu tiro do investimento para eu, né, entre aspas assim, juntar e pagar o aluguel. Só que já está num período que o valor investido ele já está muito maior e o rendimento dele, por exemplo, esses 505 mil, deve estar gerando em torno aqui, sei lá, de uns 4 mil por mês de renda, tá? De rendimento mensal. Então, esses 4 mil já paga a diferença e vai acumulando. Então, mesmo ficando negativo aqui, ó, o valor de investimento só vai aumentando, porque só com rendimento mensal é capaz de pagar a diferença e ainda vai acumulando. Então, por isso que a gente tem aqui embaixo, né, valores exorbitantes. Por exemplo, nos últimos anos aqui, você paga R$6.900 de aluguel. Então, teoricamente, lá no financiamento você pagaria R$770. Você teria que desembolsar mais 6 mil do bolso. Mas você não precisa, porque os seus investimentos já estão rendendo muito mais do que isso por mês. Então, é aqui que está a sacada, tá? É aqui que está a sacada de fato. E aqui que tá, a gente consegue ver essa diferença absurda. Nesse cenário aqui, porque investindo a diferença, em 10, 12 anos você vai conseguir investir a diferença, porque nesse exemplo aqui o valor do aluguel vai ser menor que o financiamento, e você vai ter um patrimônio capaz de ele sozinho gerar uma renda que vai ser suficiente para você, né, entre aspas assim, complementar o valor para você pagar o aluguel. Então é aqui que a gente tira os nossos cálculos e a gente defende a ideia de que às vezes o financiamento não é a melhor escolha. Tá? Ah, Felipe, isso serve para todo mundo? Não serve para todo mundo. Não serve para todas as circunstâncias. Vai depender do valor do aluguel, do valor do imóvel, né, do valor da entrada e a diferença que você vai conseguir investindo. Tá? Dependendo se você tivesse um aluguel de 1.500, 1.200, 1.600, sei lá, um aluguel mais alto em relação ao valor da parcela, essa diferença vai caindo. Mas nesse exemplo aqui, a gente tem uma mudança muito significativa. Eu estou falando de não pagar juros, porque no financiamento eu pago juros, e ter no final um patrimônio muito maior, tá, galera? É aqui que tá a sacada. Vou botar os pins para vocês aí, mas você vê que, pô, ah, Felipe, mas e aquele 1.373.000 que eu paguei de aluguel? Você realmente pagou aquilo, mas muito daquele dinheiro não sai do seu bolso, porque você usou o rendimento do investimento para pagar. Entende? É aqui que tá a sacada. Você não usa, não é que sai tudo o dinheiro do seu bolso. Teoricamente, o que sai do seu bolso é exatamente o mesmo que sairia do financiamento, porque a gente está calculando exatamente a diferença da parcela para o aluguel. Tá? Então é aqui que está a sacada. Você realmente só sai do seu bolso aquilo que você pagaria no financiamento. Só que o rendimento do investimento é capaz de pagar esse aluguel muito acima e ainda sobra dinheiro para você. Tá? Então é um cálculo que a gente faz, como eu disse, não é genérico, mas vale a pena você sempre fazer esse cálculo, porque nem sempre o financiamento é a melhor escolha, tá? Além de tudo isso, tem outros fatores que a gente não considerou. Por exemplo, o imóvel pode valorizar mais, aí esse cálculo pode sair. Você pode conseguir um financiamento com juros abaixo de 9%. Você pode, né, ter uma correção de aluguel maior ou menor e influenciar nos cálculos. Mas, além de tudo isso aqui, tem um outro ponto também, tá? Primeiro, a gente não considerou que a sua própria renda vai aumentar ao longo do tempo. Né? É óbvio, não importa onde que você faz, a menos que você seja, né, servidor público e tudo mais, ou autônomo e não reajuste, a tendência é que o seu próprio rendimento ele vai sendo ajustado pela inflação. O próprio salário mínimo é ajustado pela inflação. Então, com certeza, você poderia até aumentar essa diferença aí do que você, né, investiria, você poderia até aumentar e investir ainda mais mês a mês para acumular um patrimônio maior ainda. Mas eu não considerei isso porque, de certa forma, você também poderia pagar o financiamento e o que fosse aumentando e investisse também, tá? Então, não entrei nesse ponto. Mas um outro detalhe importante é o seguinte, galera. Qual que é o problema do financiamento em si? É só pagar juros? É também. É só, fica preso durante 30, 35 anos? Não é isso. O principal problema
é você se descapitalizar por completo. Então, geralmente as pessoas fazem o quê? Pega todo o dinheiro que guardou, joga de entrada e vai para o financiamento. Aí as pessoas defendem a ideia de que você está pagando algo que é seu e não um aluguel. Até aí não faz tanto sentido assim, porque até você terminar de pagar o imóvel, né, o financiamento, o imóvel é do banco e não seu, fica alienado lá. Se você parar de pagar, vai chegar no momento da cobrança judicial e vão tomar o imóvel de você. Então aqui não tem muito sentido, tá? Mas se você pensar assim, Felipe, eu não quero mudar de cidade, eu quero me estabelecer aqui, tudo mais, é mais que comprovado que mesmo você pagando mais juros, no final o imóvel talvez valha exatamente o que você pagou, com juros e tudo. Só que, galera, pegar uma grana que você tem, descapitalizar e ir para um financiamento, você vai entrar numa situação que você não vai ter uma reserva, você não vai ter grana e você vai ter uma dívida de 30, 35 anos. Aqui tem um problema muito grande, porque enquanto você não tem reserva, você não tem escolha, você não tem segurança, você não tem tranquilidade. Então, você pega todo o dinheiro que você tem, joga num financiamento para dar de entrada, assume uma dívida de 30 a 35 anos e não tem muito dinheiro, você vai ficar muito preso aonde você está hoje. E não é só fisicamente não, é de trabalho, é de escolhas, é de padrão de vida, é muitas outras coisas. Então, é isso aqui a minha principal crítica. Agora, se você tem um monte de dinheiro guardado, um valor maior que dê para você dar uma boa entrada e mesmo assim não ficar descapitalizado, pode fazer sentido. Eu, financeiramente, vou sempre falar que o financiamento tem que ser muito analisado porque pagar juros não é sempre a melhor escolha. Mas isso não é uma regra geral e nem tudo na vida é só financeiro também, tá? Tem que pensar em vários outros fatores. A ideia aqui é passar um exemplo real para vocês, que no exemplo real ficou comprovado que o investimento seria a melhor escolha, tá? E também o fato de que, analisar outras circunstâncias. De repente, as suas variáveis numéricas, né, financeiramente, vai compensar o financiamento, às vezes não vai, e ter ideia que você, se você optar por esse caminho, não fazer de forma muito imediata, de muito, imediatismo no sentido de pego tudo que eu tenho, já vou dar aqui que eu tô pagando negócio, não tô pagando aluguel. Às vezes é melhor você dar uma segurada, pensar melhor, entender quando que você consegue uma melhor opção, né? Não ficar 100% sem grana e não fazer dívida. Então, essa aqui é o resumo da história, né? A moral da história para vocês. Nem sempre o financiamento é um pior caminho, tá? Na grande maioria, ele é um vilão porque você paga muito mais juros por um imóvel e tudo mais, que você poderia diminuir um pouco, né, o seu padrão ou esperar um pouco mais para juntar mais dinheiro para depois ter um imóvel. Mas mesmo que você fizer, a tendência é que o imóvel se valorize aí durante todos esses 30 anos. Você não vai ter um patrimônio tão grande, né? Essa que é a ideia que a gente passa aqui. Com investimentos, você teria um patrimônio muito maior. E aí, um ponto muito importante para fechar o vídeo é que nada disso funciona se você não é disciplinado. Então não adianta te fazer esses cálculos e você escolhe pagar aluguel, só que você não investe a diferença. Aí chega depois de 35 anos, você não tem nem o investimento e nem a casa está pagando aluguel. Aqui está o erro, tá? Então, vai optar pelo caminho dos investimentos? Disciplina de investir todo mês a diferença. Porque aí sim, lá na frente, você não vai ter uma casa, mas você vai ter um patrimônio em investimentos muito maior do que valeria, né, aquele imóvel atualizado. É bom frisar isso, porque as pessoas geralmente não fazem isso, tá? As pessoas não fazem financiamento, paga aluguel, mas também não investe. Então aí chega no final sem nada. E aí é o cúmulo. Então se for optar uma escolha ou outra, sempre com análise sincera, criteriosa, para chegar lá na frente com um pouco mais de patrimônio, né? É isso que a gente quer de fato e ter um pouco mais de liberdade. Não pega todo o seu dinheiro, joga tudo fora numa entrada tal, fica sem dinheiro, fica preso no serviço que não gosta e assim por diante, não tem escolha, vive num caos. Não faça isso, tá? Faça as coisas com calma, análise racionalmente. Bom, comenta aí o que você achou dessa simulação. Se fez sentido para você que às vezes ficava em dúvida, por que será que vale a pena ou não? Comenta aí se fez sentido para você. Já envie esse vídeo também para alguém que tá na dúvida se financia, se mora de aluguel, e aí me ajuda aí, deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima, tamo junto, galera!